Para quem não sabe, isto faz parte de uma disciplina do nosso programa de pós-graduação em Biologia Animal, da URGS, e esta é a nossa, digamos, palestra de encerramento antes de umas curtíssimas férias. Palestra há uns tempos, eu pensei, seria muito legal ver Fernando Mbá, seria muito legal ter o Fernando aqui como nosso convidado, porque eu também sou fã. E enfim, e tudo o que está associado à divulgação e a natureza faz parte também do nosso programa de pós-graduação, da minha biografia que ele tem aqui na página do podcast. Esperem só um pouquinho, que eu estou aqui com dificuldades de abrir tanta janela em simultâneo. Não estou conseguindo abrir. Biólogo, mestre em zoologia de vertebrados, montanhista por vocação e algo que é super importante e agora ainda mais nesta época, pai do Ian e da Liz. É marido da Mirinha, é a sua progressão profissional. Ele trabalha há mais de 16 anos com pesquisa e conservação de gatos do mato e outros animais. E depois de aprender Cotinha, que ela irá ouvir então esta Paulo do não ao vivo, mas depois sem ser em direto. Então, muito bem-vindo, Fernando, muito obrigada por... Enfim, a palavra é tua. Bom, obrigado, Aline, obrigado, Felipe. Eu que agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz da nossa experiência divulgando, né, fazendo divulgação científica com esse podcast. Ele nasce em 2018, eu fiz uma aqui, a gente disponibilizou isso num dos episódios do Desabraçando. Então, eu tenho esse título de host supremo do Desabraçando Árvores, é uma brincadeira que a gente faz. Bom, ele básico, e isso está muito relacionado com a minha infância, né? Esse menininho aí no colo dessa senhora na foto do meio, passava muita dificuldade e ele não curtia muito televisão, ele não deixava muita gente assistir televisão, só que no fim do dia era uma experiência muito interessante. Ao mesmo tempo em que era tudo muito diferente, esse processo ancestral, que o ser humano é fascinado por contar histórias, né? A nossa tradição ela é oral. Esse pesquisador, que é o Joseph Campbell, ele fez uma enorme pesquisa com as grandes sagas dos povos babilônicos e ele achou algumas características em comum que mais tarde, né, hoje a gente pode ver em Senhor dos Anéis, em Star Wars e todos os grandes filmes, os filmes interessantes, né, as sagas aí da cultura pop atual, eles seguem muito esse modelo, né? E isso também se aplica aos pesquisadores, né? Mas em algum momento desse processo na ciência, né, eu gosto muito de naturalistas, né? Tem uma coleção maravilhosa que é da editora Itatiaia, que é a coleção Conquista do Brasil, onde eles publicaram vários livros de historiadores naturais que vieram para o Brasil no início do século XIX. E é fascinante, é muito fascinante. Mas em algum momento a gente começou a contar a história assim, né, na ciência. E, assim, para cientistas é interessante, a gente consegue ler gráficos extremamente complicados, fórmulas extremamente complicadas, mas a gente esqueceu de, em algum momento, traduzir essa informação de maneira mais eficiente para a sociedade. Não estou falando que isso não foi feito, diversas pessoas, dezenas de pessoas fizeram isso de maneira brilhante, entre eles alguns se destacaram, né, nas últimas décadas, como Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, o Richard Dawkins, o Stephen Jay Gould, pessoas incríveis que escreveram livros maravilhosos traduzindo ciência para
pessoas comuns, vamos dizer. E hoje em dia a gente não dá muito valor para essas coisas, né? Eu uso muito como exemplo um artigo da Louise Emmons. Ela pesquisou jaguatirica no final da década de 80, e esse artigo é um dos artigos mais belos que eu já li, né? Que ela relata vários comportamentos de jaguatirica que eu nunca vi em lugar nenhum, né? Nunca li e descobri tanta coisa sobre história natural de jaguatirica do que nesse artigo, e ele inclusive tem trechos do diário de campo dela, onde ela descreve vários encontros, várias situações de história natural que ela vivenciou no campo. E hoje você não vai conseguir publicar isso em lugar nenhum. Talvez você pode escrever num blog, talvez em alguma revista mais acessível, vamos dizer, mas num periódico científico você nunca conseguiria publicar isso hoje. E eu gosto muito de pensar assim, a minha filha, ela é uma cientista nata. O meu filho, ele tem 6 anos de idade, ele é curioso sobre tudo, ele vê um inseto, ele vê uma planta, ele vê qualquer coisa, tudo ele pergunta, e ele passou um pouco agora da fase do porquê, mas teve um dia que eu me propus a explicar, responder toda vez que ele falasse porquê, quando eu vi eu estava tentando explicar o que é um próton. E aí foi complicado, né? Outro dia ele me perguntou o que era Zeitgeist, porque ele ouviu falando isso no podcast. Então, essa curiosidade é nata, né, com as crianças em relação a animais, então é incrível. E eu procuro pensar, todos nós tivemos, né, algum momento em que a ciência nos fascinou, né? O que me inspirou muito, aí eu não vou dizer que é ciência, mas ele é considerado, retratado como um arqueólogo, mas na verdade ele está mais para um saqueador de túmulos do que um arqueólogo. Mas eu me impressionei muito com Indiana Jones. Eu fiquei, nossa, que coisa incrível e tal. E tem uma mistura de misticismo e tal, mas a questão da aventura me chamou muita atenção. E ao mesmo tempo, na década de 80, aconteceu uma coisa muito interessante. Em 1986, né, a Challenger explodiu, um ônibus espacial, e o Halley passou, né? Ele passa a cada 76 anos, se eu não me engano, e todo mundo voltou os olhos para o céu, e isso trouxe uma visibilidade muito grande na mídia para a astronomia, né? E isso me fascinou. Eu tinha 8 anos de idade, aquilo era muito incrível, e todo mundo falava sobre o Halley, e aí eu queria ser astrônomo, e nossa, que coisa incrível e tal. E comecei a olhar para o céu nessa época. E a minha família, né, tem uma origem muito humilde, mas ao mesmo tempo muito criativa. Então a gente desenhou carta celeste para poder ver o céu, começamos a prestar muita atenção nessas coisas. E também nessa época eu vi um filme que chamava Nas Montanhas dos Gorilas, em português, eu creio, que que seria, né, a biografia da Dian Fossey, que é uma famosa primatóloga. E aquilo me fascinou muito, né? A história dela é muito forte. Ela, no fim das contas, foi assassinada, né? E ela era bastante radical e muito fascinado por animais. Comecei a falar, gente, que coisa incrível, né? E mais tarde que eu fui entender que ela, na verdade, estava coletando dados para o doutorado dela, né? E, na verdade, eu fui descobrir esses artigos no ano passado, quando eu montei uma parte dessa apresentação, porque, no fim das contas, o que fica mais marcante do trabalho é a biografia dela, né? É óbvio que ela fez contribuições técnicas e científicas e avançou o nosso conhecimento sobre gorilas das montanhas, mas a biografia é o que nos fascina, né? E
uma coisa, né, como eu falei em relação às crianças, que me marca muito, é, são essas palavras do Thomas Huxley, né, que ele fala que você deve sentar em frente aos fatos como uma criança, né? A minha filha, ela, tudo que ela pega, ela bate, ela vai ver se risca, né? Ela aprendeu a riscar a parede, ela aprendeu a riscar tudo agora, ela sobe em cima de tudo, ela põe tudo na boca. O que que ela está fazendo? Ela está fazendo experimentos, né? Ela está testando objetos, ela está testando as coisas, e isso é basicamente ciência. Toda criança é um cientista nato, né? Ele está descobrindo o mundo, né, com todas as ferramentas que ele tem na mão, que é basicamente os sentidos, né? Então, é muito interessante, né, porque todo cientista ele tem um pouco disso, ele tem uma curiosidade que não se acaba, ele quer entender o mundo, quer entender as coisas, mas por que isso, né? Como que isso funciona o tempo todo? E desde muito novo, por conta de história de vida e tal, eu acabei me tornando uma pessoa muito introspectiva quando era jovem, e eu gastava uma grande parte do meu tempo escrevendo e lendo, basicamente, porque, como eu falei, a gente não tinha acesso à televisão. É, pessoal, eu só queria deixar claro, eu moro na zona rural e choveu bastante hoje. Se tiver algum problema com o que eu estou falando, vocês me avisem, por favor. É, Então, já na graduação, né, lá pelos idos do ano 2000, eu comecei. Na época existia uma cultura, né? Eu gostava muito do movimento punk e a gente tinha essa cultura de fanzines, que eram tipo um jornalzinho. E eu comecei a fazer divulgação com um fanzine. Eu usava papel A3, eu usava o dinheiro da minha bolsa de iniciação científica, eu imprimia e fazia colagem, depois tirava xerox e vendia a 10 centavos cada um para. Não sei por quê, eu achava legal, eu achava que as pessoas não estavam entendendo muito bem qual que era a do curso, eu queria que as pessoas entendessem o que que era biologia, cidade no interior e tal. E outro dia foi interessante que a gente teve um episódio sobre aranhas, aracnídeos, e eu achei um monte de papel que sobrou aí dessa época que eu estava na graduação, com notas sobre comportamento de aranhas, eu tinha uns terrários. Então eu sempre tive essa coisa de escrever, de tentar traduzir informações, né, por ler muito e gostar muito de histórias e de aventuras. E já mais tarde, em 2007, eu fui convidado, né, pelo Eco, é um portal aí de notícias, de blogs, né, de editoriais muito relacionados com a área de meio ambiente e conservação. Eu fiz uma expedição com o pesquisador que eu trabalhava na época, o Lauri Cullen, e nós fomos convidados para fazer uma narrativa, né, dessa viagem. E eu comecei a escrever bastante sobre, de uma forma diferente. Nessa época eu estava lendo muitos livros do Carl Sagan, muitos livros do Richard Dawkins, e logo depois, né, durante o meu mestrado, quando eu estava coletando dados para Jaguatiricas, eu fui convidado, né, o Cláudio Pádua, que é o fundador do IP, uma grande referência aí para a gente, foi contatado por esse grupo que se chama Wildlife Direct. É uma plataforma de blogs de projetos de conservação, e a ideia é que as pessoas relatem ali os seus projetos e recebam doações, né, financeiras. Então, eu escrevi nessa época dezenas de textos em inglês, mal e porcamente, né? Nessa época, com relatos de campo. Então, ó, vi tal bicho, encontrei tal bicho, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E são literalmente dezenas de entradas aí nesse blog. Infelizmente, não está mais disponível online. Eu, felizmente, salvei tudo antes de
que essa plataforma fosse tirada. Eu gostava muito, recebi um feedback muito positivo, né, desses textos e continuei, né? Mais tarde, né, a gente viu em 2015 um grande corte nas bolsas da pós-graduação no Brasil. Isso não começou agora, isso começou lá em 2015 e eu fiquei muito impressionado, assim, falei, poxa, ninguém está falando muito, né? Tem até uma série de posts do professor Marco Mello, dessa época justamente, de 2015, onde ele começou a discutir essas questões, como que a pós-graduação estava sendo afetada. E eu fiquei muito incomodado, porque a gente tinha passado por um período interessante com Ciências Sem Fronteiras, muita gente com oportunidades interessantes de ir para o exterior, de estudar, né? Tinha uma certa facilidade para se conseguir bolsas, e talvez nessa euforia a gente esqueceu de trabalhar um pouco a importância disso, né? Então, quando essas bolsas começaram a ser cortadas, eu achei muito curioso que não estava sendo feito um barulho à altura, né, do que estava acontecendo. E aí eu comecei a escrever vários textos de divulgação científicas e comecei a escrever como se eu estivesse falando com a minha tia, né, que é a minha tia Leia, lá de Carangola, que trabalha no Itaú, então eu queria que ela entendesse o que eu estava falando. E eu apelidei de Tia Cotinha, que é um personagem, assim, aquela tia do interior que todos nós temos, que a gente vê uma vez por ano, quem trabalha na área de meio ambiente, biólogos e tal. Aquele papo, né, tipo, mas você só estuda? Ou, mas você ganha para fazer isso, para andar atrás de bicho? Então, a ideia era tentar traduzir essa informação, e ela existe, né? Às vezes fica parecendo que é um personagem fictício, mas ela existe, ela é uma das pessoas mais importantes na minha vida e ela deu origem a isso, essa tentativa de traduzir essas informações, mas eu senti que não estava tendo um impacto muito grande, né? Os textos eram grandes, eu empolgava, escrevia bastante, e a gente vive num momento em que as informações são muito instantâneas, muito rápidas, muito superficiais e passa muito rápido. Então, eu fiz alguns vídeos para o YouTube, mas nossa, vídeo dá trabalho demais, assim. Se você for elaborar um vídeo, né? Se for um vídeo feito de qualquer jeito, não só pega um celular e se filma e tal. Mas eu, eu tentei em vários momentos lembrar de como que podcast surgiu na minha vida. E eu acabei lembrando recentemente que durante o mestrado eu estava gostando muito de uma banda, isso lá em 2008, 2009, se chama Rammstein, que é uma banda de metal industrial alemão, e eu cismei que eu tinha que aprender um pouco de alemão para poder entender melhor esses caras, o que eles falavam e tal. E nessa época, o podcast era um negócio muito restrito, muito de nicho, e quem tinha iPod naquela época, nem existia iPhone, ou se existia, era uma coisa que não era acessível para quase ninguém. Você, para sincronizar as coisas, você tinha que usar um software que se chama iTunes, né? E basicamente era a primeira, não vou dizer que é a única, mas era provavelmente 99% de podcasts eram distribuídos pelo iTunes. Ou você entrava no site dos produtores, baixava um arquivo em MP3 e colocava no seu player ou ouvia no seu computador. Então o podcast ele vem justamente dessa palavra de iPod com broadcast, né? E é basicamente a forma mais simples de explicar um programa de rádio que você ouve a hora que quiser. E por que eu citei o Rammstein? Porque eu acabei achando, né, na época eu tinha um iPodinho, e eu achei esse German Pod
101, que tinha umas aulas de alemão. E comecei a ouvir isso. E como eu entrava no iTunes, eu acabei conhecendo o que era podcast e comecei a descobrir podcasts, até que eu me deparei com esses caras, né? Esses dois aí de baixo, que são o Dave Pazos e o Alexandre Ottoni, né, que são conhecidos como Jovem Nerd e Azaghal, eles têm esse podcast, que é o Nerdcast, que é um dos 5 ou 6 podcasts no mundo que tem mais de 1 bilhão de downloads. Eles estão aí na estrada há muito tempo e é muito divertido. Assim, eu adoro, né? Hoje mesmo já saiu agora de madrugada, eu acordo muito cedo, eu já ouvi o episódio de hoje, inclusive com participação do Atley Amarino, nosso grande herói aí. E esses caras, que é o Skeptic's Guide to the Universe, um grupo, né, de pesquisadores. O Steven Novella, ele é neurocirurgião, se eu não me engano. A Carol Santamaria, uma grande jornalista e divulgadora científica. Eles são a linha de frente da defesa da ciência, né, e do pensamento cético numa linguagem sensacional. Eles são incríveis, assim, sou muito fã. E nessa época eu comecei a ouvir esses caras, eu achei super legal. E durante muito tempo eu ficava, poxa, por que não tem um podcast bacana de ciência, mas na área de ecologia, de biologia, de conservação? Porque existem vários podcasts na área de ciência, mas química, física, questões relacionadas à ciência tradicional, vamos dizer. E aí eu sentia essa falta e eu ficava, poxa, por que ninguém faz um negócio desse, uma ideia tão boa, pô? E um negócio bacana, assim, que use uma linguagem de boa, que xingue, que fale normal, sabe? Que conte casos, que conte história. E quem não gosta de um bom caos, uma história engraçada, né? Todos os grandes pesquisadores que eu conheci, o próprio Denis, que a gente estava conversando aqui mais cedo, meu grande amigo Denis, vivia perguntando as coisas. Poxa, Denis, como que era quando você começou a vir para cá? Como é que você começou e tal? Todo mundo gosta de ouvir histórias. E eu ficava, poxa, por que ninguém faz isso? É engraçado, porque aconteceu uma questão. Um dia eu estava num lugar e estava muito alagado, ninguém conseguia passar com carro e tal. E eu parei numa padaria, meu carro quase foi embora. E eu tava lá e eu comecei a ouvir as pessoas assim, puxa, vai afogar, hein? Não vai conseguir passar, não. E agora caiu. E eu tava pensando assim, falei, nossa, será que caiu um cachorro aí nessa água? Tava a rua toda alagada. E eu fui lá ver, era um senhor bêbado, completamente bêbado, que ele caiu, ele não conseguia se levantar, passava caminhão, jogava água, ele bebia água, e eu falei, não é possível que esse cara vai afogar aqui no meio da rua. E a água tava um pouco para cima do joelho. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, pô, ninguém vai fazer nada, eu vou fazer, né? E pulei lá na água, tirei o cara e tal. E a mesma coisa aconteceu. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, pô, ninguém vai fazer, eu vou fazer. Só que eu tenho um monte de problema de dicção, a minha voz é super fina, eu falo igual adolescente, tem hora que eu falo muito agudo, tem hora que eu falo um pouco mais grave, né? Falo tudo errado, como as palavras. Ou seja, eu não sou a melhor pessoa para fazer um programa de áudio. Mas ao mesmo tempo, eu falei, poxa, o que eu tô fazendo, eu vou fazer. Então, em 2017, por aí, eu comecei a ter essa ideia. Eu falei, poxa, vamos fazer um podcast de divulgação científica bacana, muito inspirado pelo Jovem Nerd, inspirado pelo Skeptic's Guide to the Universe. E um dia, sentado na cozinha, conversando com a minha esposa, Miriam, que também é apresentadora do podcast, eu comecei a rabiscar, poxa, o que a gente pode falar? Pô, vamos fazer uns quadros, né, dividir os episódios em quadros, com entrevistas, com um quadro que a gente chamou de Que Bicho é Esse? Nós tocamos a vocalização de um animal e as pessoas mandam e-mails tentando descobrir que animal que é. Poxa, vamos dar dica de livros, de séries, vamos desconstruir fake news. E tudo
todo o conceito do podcast está nesse papel aí, nessa prancheta, né? Ele saiu daí. E conversando muito com uma grande amiga, Paula Piscin, jornalista e coordenadora da comunicação do Instituto de Pesquisas Ecológicas, a gente foi pensando. A ideia original era se chamar Concast, e a ideia era, tipo, Concast, aqui não abraçamos árvores, porque a ideia era sair do clichê, o clichê do biólogo, bicho grilo, com rabinho de cavalo, com roupa camuflada, né, com coletinho, que é ativista, que faz discurso ambiental, o famoso eco-chato, né? Mostrar que o biólogo é um cientista, né? Que o ecólogo é um cientista, as pessoas que trabalham com isso são sérias, né? E as coisas que nós estamos alegando são baseadas em fatos, ou pelo menos a maior parte, né? E deveria. Mas acabou que era Concast, podcast de conservação, e não virou, porque já existia um Concast. E como era aquele negócio, aqui não abraçamos árvores, pô, vai chamar Desabraçando Árvores, né? Que é uma provocação. Muita gente não gosta, todo mundo torceu o nariz na época. Nossa, mas que coisa, vai dar uma impressão errada e tal. Mas é uma provocação, né? Que ao mesmo tempo a gente também não queria ser aquela coisa de divulgação científica para cientista, de divulgação de missa para padre, né? Então, a ideia era sair dos muros da universidade, sair do clichê do ecochato, do discurso, do bichinho fofinho, né, de abraçar a árvore. E é uma provocação. Inclusive na logo, o Des é com a letra diferente, então fica essa coisa dúbia e tal. Nós não estamos inventando a roda, tá, gente? Esse podcast de divulgação científica existe desde lá do início da década passada. Dragões de Garagem, né, um dos pioneiros na divulgação científica, e também aí mesmo, viu, o pessoal aí da Federal do Rio Grande do Sul tem esse podcast aí que está na estrada, se eu não me engano, desde 2013, né, que também é o Fronteiras da Ciência, que tem bem interessante na área de divulgação científica. Então a gente não está inventando a roda, mas não existia nenhum podcast na área de biologia da conservação e ecologia, né? Nós, com esse viés, fomos os primeiros. Então a nossa missão, né, é comunicar ciência e conservação com humor e contação de histórias apresentando a dimensão humana da pesquisa. Ficou bonito esse negócio da dimensão humana da pesquisa. Foi um ouvinte que enviou e falou: poxa, vocês apresentam a dimensão humana. Eu falei: pô, legal, vou colocar isso na nossa missão, que ficou muito bonito. Porque a ideia é essa, é mostrar o cientista como ser humano, é mostrar o pesquisador ícones da conservação, que a gente às vezes cria uma imagem, um certo deslumbramento. Eu falei: não, cara, são pessoas que passaram pelos mesmos desafios, pelos mesmos perrengues, né? E às vezes até piores, mas que continuaram. Então, nós temos um formato já bem estabelecido, nós temos episódios temáticos, episódios múltiplos de 5 são temáticos, nós temos episódios de perguntas e respostas alternados, né, com entrevistas. Essas entrevistas são pautadas pela jornada do herói. A ideia é que os pesquisadores não é focar, qual que é a sua pesquisa, o que a sua pesquisa faz e tal. É o pesquisador, como que você se interessou por ciência, como foi sua infância, por que você foi para essa área, quais foram os desafios, né? O foco é o pesquisador, não a pesquisa em si, é mostrar os desafios do pesquisador, né? Pautado muito pela jornada do herói, como eu falei. E a ideia não é ser só uma coisa de mão única, a ideia é ser um movimento. Nós não queremos ser simplesmente repassadores de informações, nós queremos ter a participação dos ouvintes. Então nós pedimos ativamente que as pessoas mandem e-mails. Então nós temos episódios, a gente lia e-mail no início, depois a gente criou episódios só de leitura de e-mails, a gente interage, a gente responde a dúvidas, faz comentários, quando dá, chama especialistas. Então a ideia é que isso seja uma plataforma, uma comunidade, que a gente esteja acessível,
né? A gente conversa com os ouvintes nas redes sociais, a gente conversa com os ouvintes nos grupos de WhatsApp, da forma que é possível, a gente está sempre disponível para isso. Então, a ideia é criar uma comunidade, é criar um movimento, e não ser mais um canal, né? Então, esse ciclo aí de episódios temáticos, episódios de perguntas e respostas, entrevistas, ele tem um ciclo aí de quase 90 dias para a gente fazer essa rodinha aí. E nós temos uma série que são Heróis da Conservação, à medida que nós vamos conseguindo, né, chamando pessoas que são de grande relevância no mundo da conservação. Conservação é multidisciplinar, não existe ou herói, ou cara que vai salvar a espécie, o cara que vai resolver todos os problemas. Não, a conservação exige diversas iniciativas em diversas áreas, mas existem pessoas que são muito icônicas, que tiveram a disposição de ir na frente, de iniciar projetos com fauna, projetos de educação ambiental, projetos de restauração importantes para a conservação e estão associadas a programas enormes com muitas pessoas, né? Mas são pessoas icônicas. Então, nós conseguimos, inclusive, gravar com um Russell Mittermeier, né? Para quem trabalha aí na área de meio ambiente, sem dúvida nenhuma, uma grande referência para todos nós. E eu gosto até de falar, porque eu não uso pauta, né? Eu sentei com o Russell na minha frente com o microfone e conversamos. Mas eu acho que o grande diferencial é que eu tenho um real interesse no que a pessoa está falando, e isso transparece, né? E isso acaba ficando uma coisa muito natural. As pessoas falam, poxa, que legal, parecia que eu estava num bar trocando uma ideia com um amigo, né? E pessoas como o Cláudio Pádua, né, que eu tenho a honra e o privilégio de conviver, de ter um acesso direto, que também foi um grande influenciador para que esse projeto saísse do papel, que ele vivia chutando minha bunda, falando, tira do papel, a ideia é muito boa, mas ideia sem colocar em prática não serve para nada, né? E o Cláudio desafia a gente, né? E eu acabei, foi muito bom esse impulso, assim, pô, vai, tira do papel, não fica só na ideia, não, vamos adiante, né? E histórias incríveis, sabe? Quando você olha para o Ronaldo Morato, poxa, é o chefe do Senap, um grande pesquisador, uma grande referência aí na conservação da onça pintada, é um cara que, com grande diferencial, ele hoje está despontando aí como uma grande referência em ecologia do movimento. Quando que você ia pensar que ele era vendedor de imóveis, né, para pagar as contas, quando ele era mais jovem? Flávia Miranda, né, contando como que ela fazia miojo com água quente de chuveiro, com rádio VHF, com chamada de emergência no zoológico, quando ela era jovem na escola técnica, na zona rural, que ela levou um monte de tatu. O Cláudio, o próprio Cláudio, jogando bomba de canhão quando era jovem, né? Karen Straia, quando veio para o Brasil, os desafios. Onde mais você ouviria alguém perguntar para o Russell Mittermeier como que ele aguenta ir para o campo de shortinho, né? Onde que a adolescência meio delinquente dele, lá na região de New Jersey, de Nova York, são essas coisas que fascinam, né? O trabalho dessas pessoas é interessante, mas eles não nasceram assim. Eles passaram por dificuldades, né? Ficaram endividados, passaram perrengue de grana, mas persistiram, e isso é muito inspirador. Todos nós gostamos de histórias. E pessoas diferentes, a ideia não é só pessoas grandes referências e tal, é o meu amigo Humberto Malheiros, né, um cara sensacional aí da área de geoprocessamento, nosso agente Mulder da conservação, Rogério Cunha de Paula, a Miriam Perilli, Cristina Toffoli. Eu gravei com um rapaz que é monitor de um projeto de monitoramento da biodiversidade, projeto de monitoramento participativo da biodiversidade. O menino só tem segundo grau, mas ele fez de tudo, ele rapava caçamba de caminhão de minério com enxada a noite inteira e está tentando aí
seguir seu caminho e se tornar biólogo, né? Foi segurança. Então a ideia é mostrar essa perspectiva, e não só os grandes ícones, mas pessoas que estão aí no leading edge, assistente de campo, né? Mundo real, vamos colocar. E nós temos episódios aí temáticos de coisas malucas e tem um episódio só de perrengue de campo, inclusive domingo agora sai um episódio de perrengues de campo que os ouvintes mandaram, né? São só relatos de campo e maluquices de campo que os ouvintes enviaram. Então, nós fizemos um episódio temático sobre organização profissional aí, né? Tá todo mundo isolado na quarentena, nem todo mundo está acostumado com essa rotina de home office. E ao mesmo tempo, nós pensamos, poxa, tudo muito bem, tudo muito bom, mas com esse papo de coach aí, de acorde cedo, faça exercício, divida seu tempo assim assado, e as mães, né? E as mulheres cientistas, e as mulheres profissionais na conservação? Então nós chamamos algumas amigas queridas, né? A Ângela Pelin, Cristina Toffoli, Fabiana Prado e a Miriam Perilli, para discutir essas questões. Como é que vocês estão se virando com as crianças em casa? Né? Como vocês conseguem trabalhar? Mundo real, a ideia é essa. E usamos uma linguagem mais acessível de verdade. Por exemplo, um pequeno número de pessoas já devem ter ouvido falar sobre Warfare Ecology. Warfare Ecology lida com as consequências de guerras, né, de conflitos armados para a conservação. Por exemplo, quando você tem centenas, milhares de refugiados de alguma região de conflito armado, para onde essas pessoas vão? Qual que é o impacto disso para o meio ambiente? Né? Água, esgoto, caça, né? Quando você tem conflitos armados, imagine na década de 70 os Estados Unidos jogando napalm, que é uma bomba incendiária, para quem não sabe, no meio da floresta. Qual que é a consequência disso para a biodiversidade? Né? Entre outras coisas. Então, é uma ciência relativamente recente e alguns dos papers começaram a sair agora, inclusive esse artigo na Frontiers in Ecology and the Environment é de uma pesquisadora que foi minha aluna, ela veio num curso aqui no Brasil, ela estava interessada em trabalhar com primatas e trabalhar aí com o Justin Brashares lá na Califórnia e publicou esse artigo. Então, juntando Warfare Ecology com o que são espécies invasoras, alien species, né, hotspots de biodiversidade para conservação, trophy hunting, né, como que discute esses temas numa linguagem comum? Ora, através do grande filme O Predador, de 1987, um clássico, sem dúvida, um dos melhores filmes aí de ação de todos os tempos, com o Arnold Schwarzenegger e vários brucutus da década de 80, que conta a história de uma alien species que vem fazer safari, trophy hunting, na Terra, numa zona de conflito armado, de guerrilha. Em momento nenhum se fala no filme onde mas pensa-se que é na Nicarágua. E a América Central é basicamente um hotspot de biodiversidade. Então nós explicamos esse conceito em cima do Predador. Na verdade, falando de conceitos, porque eu queria falar desse filme, porque em 2018 saiu uma versão nova que é horrível, e eu fiquei muito indignado, porque o Predador é um filme muito bacana, que eu gosto muito, e eles estragaram a franquia. Eu falei, eu tenho que desabafar disso de alguma maneira, e eu pensei nesses 4 conceitos. Vamos explicar esses 4 conceitos pautados por esse filme maravilhoso. Ou, por exemplo, explicando a importância de você ter perfis diferentes de orientadores na graduação. Você precisa de ter orientadores com perfil Yoda, né? Um orientador que não fala coisa com coisa, tudo parece fazer sentido quando você está perto dele, mas quando ele sai de perto você não lembra de nada. Meio mestre dos magos, assim. Um orientador Obi-Wan é um orientador que se preocupa com você, ele quer que você se torne um Jedi também, ele te toma como um aprendiz realmente.
E também é bom ter um conselheiro meio Palpatine que te ensine a jogar o jogo, para você também não ser tão inocente e tal, né? Então é importante ter de tudo um pouco, mas nunca um só. Então, falando sobre isso, pensando nos alunos de graduação, usando Star Wars, né? E nós temos também um quadro chamado Que Bicho é Esse? Como eu falei, e começamos a alternar com os episódios. Então nós temos episódios semanais do Desabraçando. É um quadro com bastante sucesso, ele é apresentado pela Miriam Perilli, né? Então nós tocamos a vocalização, damos os ouvintes enviam as respostas, no episódio seguinte a gente lê, e no domingo seguinte sai um episódio com um especialista no assunto. Então nós procuramos também envolver espécies que são pouco conhecidas, espécies que são às vezes consideradas feias ou não atrativas, né? Esse episódio sobre aranhas foi absolutamente sensacional, né? Episódio sobre morcegos foi o máximo, episódio sobre veado, sobre paca, e é super interessante porque a linguagem é realmente acessível, porque ela é pautada pela minha tia Cotinha, eu ligo para ela quando acaba, né? Então hoje nós estamos com 69 episódios, se você começar a ouvir isso hoje, você vai acabar de ouvir segunda-feira à tarde, né? Se você ouvir sem parar, são 86 horas é, de conteúdo. Mês passado, nós chegamos em 100 mil downloads em quase 60 países. É óbvio que são brasileiros, né? Porque o jeito que a gente fala é impossível qualquer pessoa que não seja fluente em português brasileiro entender, mas estamos aí distribuídos pelo mundo e contando aí com esses queridos, né? A Paula Piscinho, jornalista, está envolvida com esse projeto desde o começo, antes de sair episódio. Fabiano Melo, né, professor da Universidade Federal de Viçosa. O Rogério Cunha de Paula, um servidor público aí do ICMBio, que trabalha no Senap, né, um dos centros especializados do ICMBio, tem um projeto de longo prazo aí com o Lobo-Guará. Fernanda Abra, especialista em ecologia de estradas, e é interessante porque cada um tem um perfil. A Paula é jornalista, né? O Fabiano é professor universitário, o Rogério é do setor público, a Fernanda é empreendedora, então a gente acaba tendo essas diferentes visões, né? E quando eu falo padrinho, o Fabiano é literalmente, né? Eu faço uma menção honrosa aqui a ele, porque ele é um dos mais entusiasmados com o projeto, divulga para todo lado e tá sempre super afim e tal. Ele foi meu professor de graduação e depois virou um grande amigo e celebrou meu casamento, e agora a gente está junto aí nesse projeto de divulgação científica. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. Se vocês acharem algum aplicativo que não tem o podcast, é pouco provável, vocês avisem que a gente coloca ele lá de alguma maneira. Estamos nas redes sociais. E vamos aí, vamos bater papo sobre podcasts na ecologia e conservação na podosfera. Cadê? Eu fechei esse trem aqui, ó. Maria? Entrando aqui, Fernando. Vamos bater papo na podosfera, então. Vamos bater papo Vamos aqui bater papo aqui. na webosfera. Fernando, muito bom, sério, muito legal. Todo o início, acho que, né, quem é biólogo passou por milhões de perrengues. A gente até fez uma brincadeirinha outro dia no nosso WhatsApp do laboratório, e aquela lista que aparecia lá no podcast, já todos tínhamos passado por 100% daquilo, mas acima de tudo legal todo esse historial e a tua dedicação ao podcast e ao fazer essa tua análise de qualidade com a tua tia Cotinha. É das coisas mais lindas que eu já vi. Então eu vou abrir aqui para perguntas. Pessoal, entrem, liguem a câmera e o microfone. Se não conseguirem ligar a câmera, por favor, liguem o micro e interajam aí com o Fernando. Bom, já ganhou o prémio de melhor seminário, né, Fê?
Tamo aí, Fernando, galera. vou-te fazer uma pergunta enquanto eles, né, ficam, perdem a vergonha. É sempre assim no início. Mas quem é que tu querias muito entrevistar e ainda não conseguiste? O Átila e a Marino. Muito bem. Está Eu, muito eu já requisitado. conversei com ele pessoalmente, eu liguei para ele algumas vezes e tal, mas foi logo no início da pandemia, aí não consegui mais, né? Não, fica bem complicado mesmo. Eu tinha vontade também de entrevistar assistentes de campo. Eu tenho um projeto que a ideia é mostrar quem está na linha de frente, né? Pegar um assistente de campo de um projeto de conservação e entender a perspectiva dele sobre a conservação, né? Tentar trazer essa visão mais simples, né? Eu acho isso muito legal e, de facto, às vezes, são pessoas, não é às vezes, sempre, né? Pessoas fundamentais na nossa pesquisa, levam normalmente na pesquisa ou mesmo nos projetos de conservação, levam às vezes uma linha lá nos agradecimentos, mas sem as quais nós não conseguiríamos fazer nada. É, Eu tenho aqui eles também. Eu tenho aqui na assistência algumas pessoas, depois eu vou passar em privado para ti, que estão começando, pensando em iniciar esta vida dos podcasts. E eu queria te perguntar qual é o conselho que tu dás Para quê? para quem está começando, para quem quer Começa, fazer. Começa, eu também. esse é o melhor conselho, começa, cara. Porque assim, hoje, o que você precisa para fazer um podcast? Você precisa de um telefone. Assim, óbvio, se você quiser. Ih, tá mudo aí, a galera não tá ouvindo? Para só um pouquinho, porque é internet individual. Aqui, para mim, está super normal. Então, Pra mim também, tá ótimo. vamos só ver aqui. Pessoal, voltou? Tem bastante gente ouvindo, né? Ah. Voltou. Tá, então a minha Vamos pergunta... programar uma Libras para as próximas, Maria. Trava Cada vez. muito, trava muito a imagem, infelizmente, mas seria bem legal. Pessoal, então é isso. Saiam e entrem de novo, por favor. Como a gente está gravando, em princípio, dá para seguir depois. A minha pergunta para o Fernando foi, para quem está começando, né, e quem quer começar um podcast, qual era o conselho que ele dava aí para os iniciantes nesta vida da podosfera? É o que eu falei, eu acho assim, começa, né? Mas é assim, porque o que acontece? Durante muito tempo, assim, o podcast, o Spotify começou a disponibilizar podcast, um grande divisor de águas para a podosfera. Ele começou a deixar de ser uma coisa de nicho, né? Ser uma coisa mais popularizada. Então você vê o G1, grandes plataformas de notícias. Estão me ouvindo? Então, tá. Sim, sim, Desculpa, é que vocês estão no mudo, né? não, estou ouvindo, sim. Eu e É, o vamos sair para isso, não pesar tanto no sistema. Uhum. isso popularizou muito o podcast. Então, cada vez mais, as pessoas estão gastando mais tempo no trânsito, as pessoas estão com o celular na mão o tempo todo, e isso popularizou muito, né? Então, existem vários aplicativos que você pode gravar podcast. É relativamente fácil você disponibilizar isso online e cadastrar nos aplicativos de distribuição. Mas o que eu acho é o seguinte: crie a sua própria identidade, né? Não, por ser autêntico. Eu vejo, pensando na podosfera de maneira, você tem talvez centenas de podcasts que imitam o Nerdcast, né? Eles fazem a apresentação exatamente do mesmo jeito. Tem um monte de piada forçada, a coisa não cola. E então, assim, se você vai fazer um podcast, qual que é o seu diferencial? Acho que parou de compartilhar aqui, né? Mas tudo bem. Mas estamos te ouvindo. Pode, Tá. se puderes, religar a tua câmera. Ela não tá ligada? Acho que caiu como antes. Deixa eu ver.
Mas vocês estão me ouvindo, eu vou tentar. Sim, sim, estamos te ouvindo. Então, assim, tenta achar uma identidade própria. Sair mesmo, pelo jeito. Voltei? Ainda não, Fernando. Espera um pouquinho, às vezes demora um pouquinho para atualizar a câmera, mas é exato, estamos como na podosfera, só com voz para já. Então, eu vejo muito isso, assim, às vezes a gente quer pegar um modelo que já funciona, que outro grupo está usando, e aí não fica legal, porque não tem a identidade, não tem coração. Então, o conselho que eu dou é esse. Começa, tira do papel, né, a ideia, mas cria uma identidade própria, né? Senão fica artificial e não cola, não cola. Eu acho que o diferencial assim que eu vejo do Desabraçando da questão das entrevistas, até o pessoal fica, pô, por que você não grava com fulano? Por que você não grava com fulano? Por que você não grava com fulano? Eu falo, cara, tem que ter um mínimo de conexão, porque o grande diferencial é que eu tenho um grande interesse de ouvir a história, né? E isso transparece. Então, essa é a nossa identidade. Então, se eu chegasse aqui com uma pauta, com um monte de perguntas, eu acho que talvez aí vira jornalismo, né? Não é a jornada do herói, sei lá. Tô vendo aqui uma questão que ele está falando, a questão da qualidade do áudio. Eu sou muito chato com a qualidade do áudio. Isso já rendeu um monte de briga entre a gente, porque eu falo, cara, vocês têm que comprar microfone, tem que dar um jeito de gravar com uma qualidade melhor. A gente tem que arrumar. Tanto que no início a gente gravava o meu áudio num canal e gravava o áudio de todo mundo no Skype ou é, qualquer forma de comunicação. E hoje, cada um grava o seu áudio e me manda o arquivo. E aí depois a gente coloca tudo junto, porque assim a qualidade fica bem melhor, né? Então nós conseguimos terceirizar a edição do áudio. E aí fica uma coisa mais agradável de ouvir, porque tem que ser uma experiência agradável, né? Ô, Fernando, deixa eu só fazer um comentário que eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu adoro histórias e causos. Assim, Rolando Boldrin é o rei para mim, sabe? Tipo, o cara que nunca repetiu um caos na vida, eu falo pro meu irmão. Quando tu começou a tua apresentação, fez muito sentido, assim, esse senso da ciência tá contando uma história. Isso é uma coisa que eu esqueço com frequência. Então, essa tua palestra já me serviu para lembrar disso, que tu tem que atingir um público e tudo mais. Mas apoteótico foi o teu paralelo dos conceitos biológicos com o predador. Eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, esse processo de eureka, assim, de quando tu te dá conta de que tu pode fazer um paralelo com uma coisa comum. Tu busca isso assim, como é que eu consigo enquadrar conceito de nicho com alguma coisa popular? Ou elas saltam assim, meu, isso aqui é o conceito de nicho explicado do jeito mais popular possível. Cara, assim, é um pesadelo viver dentro da minha cabeça, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande eu fui diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção há que virou uma coisa banal, assim, porque o pessoal tava tacando remédio nas crianças para elas ficar quietas, né? E toda criança virou hiperativa. Porque o cérebro não está 100% formado. Então, assim, eu fico o tempo todo pirando, assim. Não tem uma hora do dia que eu não estou pensando em alguma coisa, assim. Outro dia eu fui em São Paulo de ônibus e a gente passa por um lugar ali que tem um centro de distribuição elétrica. E eu olhei para aquilo e eu falei, cara, quem que entende esse negócio? Quem que bolou? Como que isso funciona? Que coisa maluca. Tipo, nós temos ciência o tempo todo em volta da gente, sabe? Cada peça de tecnologia foi pensada por alguém, muitas vezes um conector
que permite que o sinal de celular seja mais eficiente foi a tese de doutorado de alguém. Então, assim, eu gosto muito de cultura pop e eu fico pensando em forma de explicar as coisas para minha tia, né? E para os meus sobrinhos. E, e aí, porque, por exemplo, esse exemplo do Predador, na verdade eu queria uma desculpa para falar mal do filme de 2018. E nisso, me vem assim, eu fico, não sei, quando você começa a pensar nisso, tipo, como que eu explico pro cara da padaria o meu trabalho, né? Eu ficava lá no laboratório, na Unesp de Rio Claro, e às vezes a gente, né, na pós-graduação a gente passa muito tempo tomando café, né? Então eu ia ali na salinha do café e eles estavam construindo um prédio ali do lado. E eu ficava olhando e falei, cara, como que eu explico a minha tese para aquele pedreiro? Então, assim, eu tô o tempo todo pensando de formas de fazer isso. E no momento que você começa a se propõe a fazer isso, começa a aparecer, né, na sua cabeça. Fernando, temos aqui várias perguntas no chat, tá? Eu vou começar pelo do Paulo Marinho. Como melhorar as nossas descrições de história natural das espécies nesse formato de artigo científico de hoje para continuar publicando? Cara, eu não sei, porque a gente hoje não, eu não consigo pensar numa revista indexada que tenha fator de impacto onde você possa fazer isso, sabe? E o que eu acho é que a gente precisa de, em paralelo com a nossa publicação estritamente acadêmica, pensar em formas, seja de fazer isso, né, fora do espaço dos periódicos, porque eu realmente, ou tentar de alguma forma inserir essas coisas, porque você pega um artigo hoje, cara, você pega um artigo que 60% é metodologia descrevendo análise, cara. A pergunta ecológica é um parágrafo, sabe? A gente gasta mais discutindo análise estatística e método do que discutindo os processos ecológicos per se. Eu acho que a gente tem que investir em livros, sabe? Livros de divulgação, livros de contando histórias dos bichos, né? Eu tenho um livro aqui que eu amo, tá aqui do meu lado até, esse aqui, ó, chama Where the Wild Things Were. Isso é um livro que conta tudo que eu. A base do que eu sei de cascata trófica vem daqui, porque ele conta a história do Terborg, ele conta lá como que ele faz o storytelling de quando os caras estavam no doutorado coletando dados, como é que o cara pensou na questão do ouriço com sargaço e a estrela do mar e a lontra, sabe, e as orcas, e como que foi dando os insights. Então eu acho que a gente talvez hoje precise de pensar em livros, pensar em textos que possam ser publicados, né, com Legal, esse tipo Fernando, de porque conteúdo. é uma pergunta ou é uma discussão que nós temos tido ao longo deste semestre, em particular dos seminários, né? Nós temos tido convidados que trabalham em modelos muito complexos, mas todos esses modelos estão sempre dependentes de informação ecológica muito básica que não está disponível para a maioria das espécies. Então, ela é fundamental, o conhecimento de história natural é fundamental. E para além de publicar em livros, eu acho que, e agora é a minha opinião pessoal, como cientistas, né, nós também temos que exigir, né, às revistas que o façam ou criar revistas específicas para contar histórias, para apresentar observações de campo. E estou muito de acordo contigo. Eu vou seguir aqui nas perguntas, tá? O Ronaldo, se tu quiseres colocar esse link para esse artigo aqui no chat, a gente também te agradece. O Ronaldo diz que saiu um artigo na American Naturalist sobre isso. Não queria a Patrícia Paludo queria perguntar qualquer coisa. Entra, Patrícia. Conseguem me ouvir? Sim. Primeiro, foi um prazer a tua apresentação, Fernando.
eu acho que assim, escuto há muito tempo, porque, em primeiro lugar, eu enjoo muito em transporte público. Então, sei lá, dá 5 minutos no ônibus, se eu começo a ler, eu vou vomitar e vou ficar mal o resto do dia, né? Também. Então, foi uma estratégia muito boa conhecer os podcasts de forma geral. E eu tenho muito interesse, adorei a pergunta da Maria, tanto que eu já providenciei até meu microfone de lapela, só falta terminar a dissertação primeiro, né? Depois a gente pensa nisso. A minha... Não? Ah, sério? Não acredito, tá? Então, depois a gente conversa sobre aquelas compras erradas na vida, mas tudo bem. O meu ponto é em relação a justamente podcasts, porque, assim, dado que eu estou no mestrado e imersa na ciência, assim, a maioria dos meus grupos são formados por cientistas, seja de biologia ou de outras áreas. E a maioria também acompanha podcast, seja de literatura, seja de ciências voltadas para física. E né? E para fora deles. Só que o meu ponto é, até que ponto os podcasts são acessíveis para pessoas que não são da ciência, no sentido de, quando tu vai para a escola pública, por exemplo, tu tem uma dificuldade muito grande em dialogar assuntos que são de ciência e trazer eles de forma mais acessível ao público. Tem uma carência muito grande na educação básica e como é que eu vou dizer, nos saberes que as pessoas já têm em relação à ciência. Então, por mais que a gente torne acessível a linguagem, o meu ponto é até que ponto realmente é acessível? Até que ponto a população tem acesso aos podcasts, se tu já tem essa informação, né? Dado que tu está há bastante tempo nesse meio. E até que ponto pessoas fora da ciência acessam eles e têm um retorno positivo em relação a esses saberes. Tá, então, o podcast, ele é nicho, cara. Não tem como falar que a pessoa que mora na zona rural, ela pega e faz download de um podcast, sabe? É nicho, não tem... Então, assim, muitas vezes isso restringe bastante. Ele é uma excelente ferramenta, está sendo muito popularizado, principalmente por essas grandes plataformas de notícias, como a CBN, o G1 e alguns podcasts de besterol, né? E aí o que acontece? Assim, é difícil quebrar essa barreira. Por exemplo, quando você vai falar para, igual você falou, escola pública, a pessoa não sabe nem o que é biodiversidade, né? Então, explica, a sua avó entender o que você está falando, quer dizer que você está num bom caminho. Mas é nicho. Não dá para falar, por exemplo, que o podcast vai ter um alcance que uma novela das 9 tem. A gente não consegue chegar nesse ponto. Mas o podcast, ele lembra muito o formato da rádio AM, que ele tem essa coisa de você, como se você estivesse conversando com a pessoa, né? Isso tem um apelo. Eu não vou dizer que a gente furou a bolha, né? O Desabraçando ainda é uma grande parte da nossa plataforma, são estudantes, são pessoas, no mínimo, com algum interesse na área ambiental. Nós temos um feedback super de TI que é super urbano, lá de São Paulo, ele manda mensagem direto, porque ele gosta de corrida de aventura, né? E isso é super interessante. E as pessoas acabam ouvindo de tabela. Tem a mãe de uma amiga nossa, lá de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Acho que é do Mato Grosso do Sul. Ela foi a primeira a ganhar aquele badgezinho de fã no Facebook do Desabraçando. Então, assim, aos poucos a gente fura a bolha. Só que eu acredito no seguinte, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer. Então, assim, se você gosta de escrever, escreve. Se você gosta de falar, se você acha que você tem didática, faz um podcast. Se ofereça para ir na escola da cidade, sabe? Falar, eu dei uma palestra na escola do meu filho, eu levei uma caixa de crânio de mamíferos em geral, câmeras trap, eu não preciso nem abrir a boca. Os meninos ficam tudo maluco, né? Eu sou só um acessório ali, eles querem ver essas coisas, sabe? Levei uma zarabatana que a gente usava para anestesiar jaguatirica, os moleques ficam doidos. Joguei com a zarabatana, fincou o dado na porta, e falei,
Então, assim, sabe, tenta falar com o seu vizinho, falar com o que está ao seu alcance. Agora, com o podcast, realmente tem suas limitações, né? Infelizmente. Eu acho, a gente está tentando, assim, pensar em formas de formatos menores que a gente consiga mandar pelo WhatsApp, sabe? Áudios aí curtos que a gente consiga mandar pelo WhatsApp. Vamos usar as mesmas estratégias que as fake news, usar as mesmas estratégias de quem está divulgando coisa falsa. Vamos divulgar coisa verdadeira com o mesmo apelo, né? Sim, você sabe que funciona, né? Não respondi nada, né? Não respondi nada. Tudo bem, faz parte. Mas eu quero saber o porquê do lapela não. Porque ele é cardioide. O microfone cardioide, ele tem a captação muito aberta de todo o ambiente. Você tem que pegar um microfone dinâmico, porque ele capta muito mais do que está na sua frente. Esse tipo de microfone aqui, ó. Eu tava me sentindo muito orgulhosa de ter feito essa compra. Tudo bem, Mas obrigada, esse tipo Fernanda. de headset aqui já serve. É que eu acho que ele vai muito ruído também. O Paulo Não, já é respondeu uma pergunta. O Fê já respondeu uma pergunta que nós tínhamos aqui da Natália, que era qual o melhor microfone. Pelo menos o tipo já vimos, depois o Fê pode mandar mais detalhes por e-mail e eu passo para vocês. Acho que ele também já respondeu à pergunta da Ingrid, que era também parecida com a pergunta da Patrícia, como aprimorar, não é, a linguagem de divulgação. Eu acho que é isso aí. Fala com o vizinho, fala com a avó, fala com a mãe, com o pai, e vê o que é que passa, o que é que não passa. Eu espero não estar perdendo, porque, né, o pessoal está aqui animadíssimo no chat. Eu espero não estar perdendo nenhuma pergunta. Se eu estou, me avisem para eu fazer aqui as perguntas ao Fernando. Temos mais gente aqui escrevendo. Eu achei isso muito legal, Fernando, porque eu acho que é isso, é a nossa medição de como divulgar. E às vezes até com essas pessoas que vão connosco para o campo, não é? Os ajudantes de campo, que muitas vezes são muito descrentes, quer na ciência, quer na conservação, né? Onça mata tudo, os morcegos são todos vampiros e coisas do tipo. E quando tu começas falando com essas pessoas, né, numa linguagem menos científica, tu consegues ver quanto isso né, transparece depois no próprio discurso dessas pessoas que estão contigo no campo. Eu acho isso muito legal e é muito importante que nós pratiquemos. Pessoal, mais perguntas aí? Bom, Fernando, como vê, foi um sucesso, né? Um sucesso, né? Sem precedentes. Vou-te contar aquilo que eu não te contei no início. Quando eu às 9h45 abri a sala, a plataforma estava em baixo. Eu quase tive um infarto aqui em casa. Mas depois funcionou. Então acabei por nem te dizer. Bom, pessoal, se não tem mais nada a dizer, eu vou dar aqui um espacinho ao Fê para fazer um fechamento, se ele quer dizer mais alguma coisa. Eu gostaria, assim, de... às vezes a gente... É o seguinte, para quem está começando é muito ingrato, né? Muito ingrato. As pessoas divulgam de tudo, foto de gatinho, mas não divulga o material, o seu conteúdo, seja ele texto, seja ele vídeo, seja ele um podcast, né? Então, assim, vamos dar uma força para quem está começando, né? A Érica Munhoz está aqui, ela tem um podcast super legal sobre morcegos. O nosso amigo Gabriel lá do Indaga Biólogo, a galera tá começando, vamos dar uma força para quem tá começando, né? Tem vários perfis de Instagram que tem relativamente poucos seguidores, né? Mas que estão tentando fazer o seu papel. Às vezes a gente paga maravilhoso o que eles fazem, mas a gente precisa ajudar também quem está começando. Então, eu procuro sempre ajudar na divulgação de quem está começando. A gente está sempre aberto. Como eu falei, a ideia é nós temos uma comunidade. Estamos super acessíveis. Vários alunos de graduação, estudantes de mestrado, me procuraram. Gente que eu nunca vi na vida, falou, poxa, eu queria conversar com você. Eu falei, pô, vamos aí, vamos trocar uma ideia para falar sobre questões
relacionadas à carreira, né, questões relacionadas à divulgação científica. A ideia não é criar um distanciamento, né? Eu chega no vocalista e fala: você é a grande estrela, você é o cara que vai conseguir. Nossa, essa galera aí não tem nada a ver. E já aconteceu comigo. Fala: não, você tem que criar uma persona, você tem que investir na sua imagem. Eu falei: cara, eu não tô nessa para me promover, eu tô aqui para passar uma mensagem, eu sou só sair. Vamos apoiar quem está começando, divulguem, compartilhem as coisas. Você vê uma coisa legal de divulgação científica, compartilhe, siga os perfis de quem está começando, né? Compartilhe os textos de blog, compartilhem os podcasts, os podcasts pequenos, assinem lá nos aplicativos. As nossas queridas meninas superpoderosas, que são um grupo aí de 3 meninas, a Tabata Cavalcante, a Caroline Gomes e a Mandy Brambila, que elas ajudam a gente muito. É super legal ver isso acontecendo. Uma está em Niterói, outra está em Guarulhos, outra está no Ceará, e elas se tornaram amigas através do podcast e ajudam muito a gente nas redes sociais. Então, assim, eu gostaria de pedir isso: ajudem quem tem chance, né? Se você não gostar, segue adiante. E geralmente, galera, ouçam os podcasts de trás para frente, porque os primeiros episódios de qualquer podcast são aprendizado, né? Então a qualidade sempre está melhor nos episódios recentes. E eu agradeço enormemente a oportunidade, obviamente, de ter esse espaço aqui. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição. Mandem e-mails, chama a gente nas redes sociais, a gente for possível. Que beleza, Fernando. Lindas palavras para fechar. Nós é que agradecemos, acho que foi, sim, foi conclusão de um semestre difícil para todo mundo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista emocional. Então acho que, de facto, nós temos um podcast que é tão bonito, de envolvimento de pessoas, de dedicação de pessoas, em tempos fáceis, mas principalmente nos tempos difíceis, é inspirador. Então nós é que temos que te agradecer a tua disponibilidade de tempo com 2 filhotes bem pequenininhos. Então, bom, é isso. Como vês aqui nos comentários, eu depois posso gravar aqui o chat e mandar-te a lista de comentários e a lista de participantes, para tu saberes quem esteve aqui. Mas como podes ver, todo mundo adorou. Há várias pessoas aqui da universidade, aquelas que eu conheço, para além da Érica, que já fazem podcasts, organizam lives no Facebook, fazemos infográficos, fazemos um monte de coisas, porque é fundamental, e nós vimos como fazer chegar a ciência de qualidade, seja ela qual for, na conservação ou outra, é fundamental para nós evoluirmos como sociedade. E acho que estamos vivendo momentos em que agora as pessoas entendem a necessidade da conservação, a necessidade da ciência, e o podcast de vocês é um exemplo. Então, parabéns. Um abraço à tia Cotinha e a todo mundo que colabora e que está aqui. E é isso, pessoal. Olha, então, para os nossos alunos e para os nossos convidados hoje, como eu disse no início, nós vamos fazer uma pausazinha de um mês, o mês de julho. Nós vamos pausar os nossos seminários, vamos voltar em força em agosto, com os seminários dos nossos alunos, mas também com vários seminários convidados. Já estamos aí também com mais umas ideias legais. Então, já sabem, alunos recebem a divulgação por todos os meios possíveis, os nossos convidados recebem nas redes sociais do programa, estamos em tudo também, né? Quase tudo, não estamos em tantos quanto o podcast, mas estamos no Facebook, temos site, temos canal do YouTube, Instagram, Twitter e mais qualquer coisa. Tá bom? Então, um abração para todos, fiquem bem, se cuidem e Fernando, obrigada pela presença de todo mundo aí. Obrigado, gente.